para proteger o povo e para ter também resultados e recursos para a área econômica. Então, a primeira proposta que nós apresentamos foi dessa renda emergencial. O PT apresentou um salário mínimo para pagar para as pessoas que ficaram desempregadas, que tinham Bolsa Família, ou que eram pessoas que não tinham emprego formal e que, na pandemia, tiveram que ficar sem trabalhar. Então, nós propusemos um projeto de o governo dar um salário mínimo, que já diz, né, mínimo é mínimo para as pessoas poderem ser sustentadas. Discutimos com a oposição, o governo queria dar R$200, né, o Bolsonaro queria dar R$200, o Congresso também muito conservador, conseguimos, enfim, negociar, ficou R$600, que hoje é o que está sendo distribuído para as pessoas e de forma ainda muito ruim, porque, como não é prioridade do Bolsonaro ajudar o povo, então ele cria toda a dificuldade, pede CPF até dos filhos da pessoa para poder sacar os R$600. Nós também apresentamos um projeto para assegurar o salário, né, para as empresas, micro, pequenas e médias empresas, o governo pagaria direto para quem ganha até 3 salários mínimos, e depois disso 75% do salário, para quem ganha mais de 3, e daria crédito para as empresas. Esse projeto está lá, esperando uma medida provisória do governo ser votado, para a gente poder votar. Não puseram em pauta ainda, nós temos brigado muito por ele. Fizemos projeto de lei também para a questão dos leitos de saúde, para tentar ajudar o país, independente de ser oposição, para dar instrumentos para o Estado, para o governo, poder ajudar as pessoas. Mas o que nós fomos vendo no decurso do prazo aí, no correr do prazo, é que o problema maior era o próprio Bolsonaro, que não encaminhava as coisas, não queria pagar, criava problema, brigava com todo mundo, com o governador, com o prefeito, estimulava as pessoas a não fazer isolamento social, dizia que a crise econômica era maior e pior do que a crise do vírus. Ou seja, ele é um inconsequente, um irresponsável completo, né? Então, o que nós vimos? Que não tem como sair dessa crise, como ajudar as pessoas, ajudar o país, se o Bolsonaro continuar onde está. Se ele continuar onde está, ele vai dificultar e política. E a saída política é tirar esse homem que desestabiliza o Brasil e não cuida do povo brasileiro. Por isso que a gente adotou o Fora Bolsonaro e achamos e reafirmamos que com ele não tem uma saída que seja boa para o Brasil. Sim. E é interessante, né, todo esse processo que o PT teve até chegar ao Fora Bolsonaro, que eu acho que foi importante, na verdade. É importante avaliar, assim como o partido fez. E eu tenho visto também que o Bolsonaro, ele parece que ele está desidratado mesmo, politicamente. Não tem como, ele perdeu o apoio, a base dele, parece que está indo embora. Cada dia nas pesquisas ele tem diminuído muito também. E uma das perguntas que enviaram muito para a gente fazer é o seguinte: a gente tem visto uma disputa de narrativa. Isso quer dizer que os jornais, as revistas, os meios de comunicação em massa, eles estão dizendo que a oposição ao Bolsonaro tem vindo mais da direita do que para a esquerda. É conveniente para eles dizerem isso. E aí a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa... Eu não sei qual é a concepção deles de direita e de esquerda, pode não ser a mesma nossa, né? Porque do ponto de vista de proposta e de posicionamento, nós estamos levando as propostas mais avançadas e progressistas, e de esquerda, inclusive no aspecto da economia. Porque o que acontece hoje? A gente está com uma crise imensa, eles fizeram um ajuste fiscal ao longo dos anos, aí, depois que tiraram a Dilma, nesses últimos 4 anos, cortaram o recurso da saúde, da educação, da assistência social, fizeram um contingenciamento grande nos recursos do orçamento, fizeram reformas, tirando direitos dos trabalhadores, tirando direitos dos aposentados, ou seja, eles praticamente desestruturaram o Brasil. Então, o que nós estamos dizendo? Que o Brasil tem que gastar, o governo brasileiro tem que gastar o que for preciso para salvar o povo brasileiro.
dívida, entendeu? Nós não temos problema quanto a isso. A direita jamais vai defender isso. Tem até alguns economistas liberais que estão dizendo que, de fato, o Estado tem que ser fortalecido. Nós queremos que o Estado seja forte, seja grande, que o Estado seja um Estado com capacidade de ajudar as pessoas, fazer políticas públicas para proteger as pessoas, e não um Estado fraco que não consiga ajudar. Então, nós defendemos que o Estado brasileiro emita moeda, que faça dívida, porque o Estado não quebra, o Estado não é que nem a família da gente, não é que nem a casa da gente, não é que nem o orçamento da gente, Estado não quebra, Estado tem condições de emitir dinheiro para fazer as coisas, que o Estado faça isso e proteja o povo, né? Pague uma renda emergencial, pague os salários, coloque dinheiro para as empresas para ter crédito barato, baixa a taxa de juros. Então, isso é ser esquerda. Se tem outro tipo de ser esquerda, eu não sei, mas eu conheço essa, e para mim, o que baliza uma posição de esquerda é a posição na economia. Sim. Uma das perguntas que sempre mandam quando eu vou falar qualquer coisa sobre o PT no meu Instagram e também nos daqui do Seremos Resistência, a gente recebeu gente falando sobre a famosa autocrítica. Eu já conversei com você sobre isso, então, assim, eu já sei um pouco a sua resposta, mas hoje, quando eu estava lendo essas perguntas sobre autocrítica, eu lembrei um pouco de uma fala que você fez, que você fala que é interessante como que da esquerda se espera uma autocrítica como um evento, sendo que a autocrítica é uma coisa que a gente faz internamente, para não errar e também para continuar seguindo, conquistando novas coisas, né, também. Ao mesmo tempo que eu percebo que outros governos, como, por exemplo, o MDB, que é um partido de direita, que estava durante vários governos, aí, eu acho que eu não me lembro da última vez que o MDB não estava no governo, não é cobrado, por exemplo, uma autocrítica. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas que nos seguem são pessoas muito jovens, assim. E que você falasse um pouco sobre essa questão da autocrítica, porque é impressionante. Pois é impressionante mesmo. Não, primeiro assim, um partido político não faz autocrítica, partido político faz balanço político, faz análise da conjuntura, o que aconteceu, quais foram as situações e acerta o rumo e acerta a sua estratégia. Então, isso é a primeira coisa. Mas, se for falar em autocrítica, eu pergunto por que a elite desse país, que governou o Brasil por 500 anos, com os partidos tradicionais, com os coronéis, com os donos de escravos, com os senhores feudais, por que esta gente, que é, na realidade, sucessora desta elite, que é a elite atual, não faz autocrítica do que meteu o Brasil durante esses 500 anos? O PT governou por 13 anos, nem isso. E queriam que o PT consertasse 500 anos de história. Vamos lembrar que esse país sobreviveu graças a 300 anos de escravatura, por isso que construiu suas riquezas, explorando a mão de obra de homens e mulheres, né, até a morte. Isso é uma tragédia. Quem que fez autocrítica? Ninguém. Primeira pessoa que pediu desculpas para os escravos foi Lula, quando assumiu, e foi lá no portão do Nunca Mais, no continente africano, com os seus ministros negros, né, porque pôs ministros negros, tinha o Gil, tinha no Ministério de Combate à Desigualdade Racial, a Nilma, foi lá e foi pedir desculpas porque o Brasil tinha ido buscar escravos para sustentar a sua economia. Ninguém mais fez isso. As pessoas acham que é normal. Por que não faz autocrítica aqueles que endividaram o país até as tampas? Não faz autocrítica aqueles que exploraram? Não faz autocrítica os que fizeram o regime militar, a ditadura? Ninguém vai exigir desses autocrítica? Não vão exigir autocrítica do PSDB, que enterrou a economia brasileira? Não vão exigir autocrítica governos que foram antes de nós? Então, eu acho uma graça. O partido PT, que é o partido que assumiu por menos de 13 anos, foi o que mais fez pelo povo pobre brasileiro, Laura. Nunca na história desse país um governante colocou o combate à fome como objeto de política pública. Morria-se de fome no Brasil e achava-se normal, ou porque era parte da paisagem, ou porque Deus queria, ou porque a pessoa era vagabunda. Era assim que se tratava. O PT, quando assumiu, junto com os partidos de oposição, foi o único que colocou o combate à fome como política pública e estruturou um programa. Aliás, se não fosse o Bolsa Família, agora está segurando ter gente ganhando Bolsa Família, a situação do Brasil estava trágica, né? Porque eles estão demorando para pagar esses R$600, querem pagar só por 3 meses, nós estaríamos numa situação pior. E essa gente joga contra o Bolsa Família o tempo inteiro.
A situação de quem vive nos sertões também estaria trágica se não tivesse o programa de água para todos que foi feito com as cisternas. Então, essa gente que pede autocrítica, quer, na realidade, que a esquerda ajoelhe no milho em praça pública, entendeu? Para dizer, me penitencio, não consegui resolver todos os problemas que a elite e a direita criaram no país por 500 anos. Isso nós não vamos fazer, porque teve gente que errou muito, muito mais do que a gente, trouxe o país na tragédia que está, né? E continua levando o país para a tragédia depois que tomou o poder. É essa elite. A elite representada por Bolsonaro, por Paulo Guedes, que é um grande economista neoliberal, por Michel Temer, pelo que deram o golpe, pela Rede Globo. É isso que nós temos. Então, de nós, não vão ter esse tipo de autocrítica, não. A gente faz balanço político, corrige rumo e vai em frente. Exatamente. Eu acho que existe uma grande confusão, assim. Eles criaram uma grande narrativa sobre a autocrítica, e aí as pessoas acreditam que a autocrítica é você fazer uma notinha para a Veja publicar se flagelando, entendeu? Assim, não significa que não reconheça defasagens como todo governo tem, né? E, inclusive, outra pergunta que eu até anotei aqui, que muita gente mandou, foi sobre essa questão contra uma classe que ela não faz parte. Vou ver se eu consigo explicar melhor, porque foram muitas perguntas sobre isso, que é o seguinte. Pessoas que são comerciantes, eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso, pessoas que são comerciantes se sentindo empresárias. E, assim, elas se sentem, então, quando fala taxação de grandes fortunas, ela pensa que vai ser taxada, que o carro dela de 100 mil reais vai ser taxado. E, assim, a gente percebe que isso está acontecendo muito no Brasil. Esse tipo de... As pessoas que não pertencem a determinada classe, sentindo que fazem parte da burguesia e dos 2% privilegiados do país. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Mas isso é a consequência de a gente ter um país com muita pobreza, né, Laura? Porque a gente tem um país pobre. Não sei se você sabe, mas 70% das pessoas no Brasil ganham até 2 salários mínimos de renda mensal. Então, nós estamos falando de gente que batalha, que rala para sobreviver, 70%. Então, quem ganha um pouquinho mais já se sente rico, já se sente de classe superior. Quando a gente fala em grande fortuna, a gente fala em milhões, não fala em milhares, fala em milhões. Não é quem ganha 1 milhão, não, é quem ganha milhões, quem ganha para cima, que tem uma renda, que tem fortuna acima de 50, 60 milhões. Isso é muito pouco. Só que esse pouco taxado dá dinheiro e ajuda a consertar um pouco a desigualdade gritante que tem no Brasil. Como é que pode uma pessoa ganhar e ter que sobreviver com um salário mínimo e a outra ganhar 200, 300 mil por mês, ou de lucro e dividendo tirar 500 mil, tirar 1 milhão por mês, eu estou falando. Tem essa realidade no Brasil. Tem bilionários assim, tem milionários, e essa gente não paga imposto decente. Como os bancos, por exemplo. Os bancos são os que mais lucram. Os 4 maiores bancos do Brasil lucraram agora, no último trimestre, 81 bilhões de reais. 81 bilhões no último ano, desculpa, 2019. E eles tinham uma contribuição social sobre lucro líquido, que é um imposto, de 20%. O governo baixou para 15%. Olha a loucura que é isso. Ou seja, banco é privilegiado, o trabalhador não é. Outra coisa, eles disseram que vão colocar 40 bilhões para emprestar dinheiro para micro e pequeno empresário, para médio empresário, agora na crise da pandemia. Aí sabe qual que é a exigência para liberar o dinheiro? A empresa, a pequena empresa, o restaurante, a lanchonete, etc., para poder emprestar, tem que pagar a folha de salário do seu pessoal através de um banco. Se ela pagar diretamente ao trabalhador, o dinheiro não pode emprestar. Ela tem que bancarizar a folha de pagamento. Então, se é um restaurante que paga os seus garçons no final de semana, não pode emprestar. Olha a loucura. Quer dizer, até para ajudar a empresa, eles querem ajudar os bancos antes. A cabeça da elite brasileira, desses governos que governam para a riqueza, é essa. E é por isso que esse país tem tanto problema. E não dava para resolver em 13 anos de governo do PT. E acho que o PT fez muito nesses 13 anos. Mudou muito a realidade da maioria do povo brasileiro. Por isso que precisaram dar um golpe para tirar o PT, senão não sairia. Sim, mas tem algumas coisas que são pautas históricas do PT, como taxação de grandes fortunas, a reforma agrária, uma reforma política.
E durante o tempo que a gente teve no poder, isso não foi tão debatido e pautado com a sociedade. O que você acha que faltou? Tínhamos correlação de força, porque um governo não faz tudo sozinho, precisa aprovar a lei no Congresso Nacional. O Congresso tem 513 deputados e 81 senadores. E a maioria do Congresso, pela forma como as eleições são feitas no país, é conservadora. Então, se você tem quase 80% do povão, trabalhador, povo que rala, no Congresso você tem 80% de gente de classe média alta para cima. Classe média e classe média alta. Gente rica. Então, que é eleito pelo povão, porque faz campanha, né, com muito dinheiro, com muita propaganda, falando, né, se expondo muito, mas quando chega lá tem um compromisso de classe. Vai votar com os ricos, não vota com os pobres, não vota pelos pobres. Então, a gente tem essa dificuldade. Esse cara aí não quer que taxe grande fortuna, porque ou ele tem uma grande fortuna, ou ele é amigo de quem tem, ou alguém que tem grande fortuna financiou a campanha dele para ele estar lá. Né? Não quer que taxe lucros e dividendos também pela mesma razão. Então, ou seja, o Congresso Nacional é que aprova a reforma eleitoral, Congresso que é a reforma política, a reforma tributária, a reforma, enfim, todas as financeiras. Então, tem dificuldade. O Lula mandou para o Congresso Nacional 2 vezes um projeto de reforma tributária e ficou lá, não passou. Debateu, não aprovou. Reforma política, nós temos vários projetos lá, feitos na época do nosso governo, feitos pela nossa bancada. Mas os que estão lá foram eleitos por esse sistema eleitoral. Então, ninguém quer mexer no sistema eleitoral pelo que foi eleito. Teria que ter quase que um congresso exclusivo para fazer uma reforma eleitoral. Mas também precisa do apoio e da aprovação do Congresso para ter um Congresso exclusivo. Então, você está me entendendo? Às vezes a gente não consegue fazer tudo o que quer, porque não depende só da gente, depende também dos outros, da correlação de forças. Então, o PT elegeu para presidente, mas não fez a maioria do Congresso. Por isso que teve que fazer composição com outros partidos. E aí o pessoal critica. Ah, mas vocês fizeram composição com o PMDB, fizeram... Mas senão não passava nada. Algumas coisas nós tivemos que negociar. Até para passar a lei que implantou o Bolsa Família, porque eles também não queriam. Foi um sufoco para passar isso. Mais médicos, programas populares. Então, a gente focou numa negociação mais efetiva nisso, naquilo que estava diretamente ligado à vida do povo, para poder recuperar o povo e daí entrar nas grandes reformas. Mas eu acho que quando a gente ia começar a fazer isso, tiraram. Essa dificuldade que a gente tem de conversar com elas e explicar que um presidente da República também. O PT, como um partido político que se propõe a disputar o governo, como tenta fazer esse debate para, caso um dia, se o PT voltar ao poder, politizar exemplo de como o PT foi transformador na vida das pessoas. Assim. Eu estou na faculdade por causa do PT. Meu pai hoje dá aula numa universidade também por causa do Reúne, do PT. Eu tive parentes que recebiam Bolsa Família, que agora não precisam mais. Mas, assim, eu sou uma prova viva do quanto que o PT foi importante. Mas você não acha que faltava, às vezes, ter politizado mais? No caso dos todos os programas que foram feitos, explicar que tudo aquilo não era ganho, que foi um direito conquistado com muita luta de movimentos sociais. Faltou, porque na realidade, quando você faz uma política pública, você tem que explicar para a pessoa que aquilo é resultado de uma concepção do Estado. Nem todo governante vai optar por aquilo, porque governar é optar. Você pode não ter recurso para tudo, então você opta pelo que é prioridade. Nós optamos por ajudar os mais pobres, mas nem todos os governos ajudaram. Antes de nós, os governos não optavam por essa ajuda. Temos um programa chamado ProUni. Você está falando que você estudou por conta do PT. Muita gente fez faculdade por conta do ProUni. Se não fosse o ProUni, que é um programa de bolsas na faculdade privada, as pessoas não teriam se formado. Aí, na eleição do Haddad, quando o Haddad estava candidato,
Muitos jovens diziam assim, não vou votar no Haddad, o PT não fez nada. Eram do ProUni, entendeu? E diziam, não, mas não fez, mas você está no ProUni, não, eu estou aqui pelo meu mérito. É óbvio que ele tem mérito, mas se não tivesse o programa, ele podia ter todo o mérito possível, ele não teria acesso à universidade, a menos que ele tivesse condições de pagar. Seria isso, fazer o vestibular e pagar, né? Na universidade pública também, a gente criou vagas nas universidades, aumentou os campi, fez investimento, né? Fez o Enem para facilitar. Então, eu acho que a gente debateu pouco isso, mostrando para ele que, claro, o mérito vale, mas se as pessoas tiverem condições iguais de disputa, se elas não tiverem, não tem como, né? Não tem como as pessoas atingirem o mesmo objetivo quando as condições são diferentes. Pegam pobre e pegam rico. Por mais esforçado que seja o pobre, ele vai ter sempre mais dificuldade que o rico, por falta de recurso, né? Por falta de condições, por tudo isso. Então, o PT fez dar condições às pessoas, né? Deu oportunidade, deu condições para que as pessoas pudessem ter um mínimo de igualdade no acesso a determinadas políticas e a determinados serviços. Sim, eu percebo isso, né? Porque eu tenho 20 anos e eu tô na faculdade e eu percebo muito isso, assim. Muitos alunos que foram beneficiados pelo governo do PT e viram para mim e falam assim, Laura, mas como você pode ser de esquerda, sendo que, sabe, eu acho que a gente tem perdido muito essa disputa, porque eu sou de uma cidade que é periferia de Minas Gerais, que o nome é Ribeirão das Neves. E em Ribeirão das Neves, eu percebo muita gente dizendo que a esquerda é contra a família. E aí eu me pergunto, gente, mas como que a esquerda é contra a família, sendo que num contexto de pandemia como que a gente está vivendo, são os partidos de esquerda, são as bancadas de esquerda que estão puxando que o seu avô não morra de coronavírus, coisa para sua família poder ficar em casa, seu pai não precisar de trabalhar fora. A gente gosta tanto de família que a gente acredita que uma criança que foi abandonada por pessoas héteras, elas têm o direito de ainda serem amadas. Assim, a gente percebe que o mecanismo que eles operam são muito falaciosos, sabe? Como você acha que a gente pode fazer essa disputa junto da sociedade? Olha, essa questão da família é muito interessante, né? Porque eles falam muito em família, mas não cuidam das famílias quando estão nos governos. Nós talvez falemos menos, mas cuidemos muito. Quando a gente fez o Bolsa Família, olha o nome, Bolsa Família, foi pensando na família, que as famílias têm que ter uma subsistência, tem que ter algo para não passar fome. Se ela tem uma baixa renda, tem que ter um complemento, que é o Bolsa Família. Temos o nome, Bolsa Família, e preferência para que a mulher fique com o cartãozinho, né? Porque muitas famílias são mantidas só por mulheres, Laura. Os homens abandonam, bebem, vão embora, deixam as mulheres com os filhos, né? Ou então, muitas vezes, moram com as mulheres, são violentos, batem, né? Não levam as coisas para casa. Então, a gente priorizou as mulheres, porque no frigir dos ovos, quem cuida dos filhos e das crianças são as mulheres. Né? Quando tudo acontece, são as mulheres que estão lá para ajudar. Como que nós não nos preocupamos com a família? Nós criamos o Minha Casa Minha Vida. Quem é que se preocupa em ter casa? A família. Para que você quer uma casa? Para abrigar teus filhos, para abrigar a família. Isso é muito importante. Foi o maior programa de habitação popular do mundo. Teve gente que veio copiar aqui, né? Como que a gente não se preocupa com a família? Nós criamos as cisternas, o combate à seca no Nordeste, para as pessoas ter água, para sustento, para sustentar a si, a família, e também sustentar a criação, os bichos que criam, enfim. Criamos o Luz para Todos, entendeu? Não foi foi para a família, foi para as famílias rurais, principalmente, que tem uma vaca leiteira, que cultivam a horta, que precisam guardar, precisavam de um refrigerador e não tinham luz, para as crianças estudar, e como dizia o Lula, não estudar com a luz do candeeiro, com a luz do lampião. Então, todos os nossos programas sociais foram criados com foco na família. Na família. Então, não adianta eles ficarem com esse discurso de que nós somos contra a família, porque nós reconhecemos, por exemplo, que pode ter família chefiada só por mulher, porque eles querem, na cabeça deles, dizer o seguinte, que a família tem que ser constituída por um homem, uma mulher e os filhos. Ótimo, tem muitas famílias que são assim.
Mas tem muitas famílias que a mãe sozinha tem que criar os filhos, porque o marido abandonou, porque o marido morreu, porque... E aí eu vou dizer o quê? Que não é uma família, a mãe e os filhos? Isso é uma indecência, né? Ou porque uma pessoa quer criar crianças sozinha, ela não constitui-se de família, adotar. É uma loucura o que nós vivemos no Brasil, desse policiamento, né? E nós temos que parar com o preconceito. Parar com o preconceito em relação ao amor, parar com o preconceito em relação às pessoas, por exemplo, uma pessoa que é homossexual, que quer adotar uma criança, então você deixa a criança no abrigo e não deixa uma pessoa adotar. É uma loucura os preconceitos que tem, uma falácia. Se nosso Senhor Jesus Cristo voltasse nos tempos de hoje, ele estaria sendo criticado como está à esquerda e como nós estamos. E morreria na cruz do mesmo jeito se tivesse castigo físico para a morte, entendeu? Seria igualzinho, porque Cristo, na época dele, fez exatamente isso. Cristo criticava os vendilhões do templo, Cristo criticava aqueles que apedrejavam os outros por acharem pecadores. Então, é isso que nós estamos vivendo. Se a gente faz um discurso religioso, né, para tentar dizer o que é família, mas quando assume um governo não faz nada pela família. Faz o quê? Qual é o programa que Bolsonaro está fazendo pela família brasileira? Nenhum, niente. Não está sequer pagando direito os R$ 600 que ele não queria pagar, ele está dificultando. Então, a gente vê a verdade não é pela fala, é pela prática. Sim, e eles precisam de inventar mentiras, porque senão o discurso deles não se sustenta, né? E uma coisa que eu tenho percebido também, que é em relação... Gleise, eu queria muito te perguntar isso, desde a última vez que eu te vi, porque tem muita gente que surfou na onda. Muito bem. O Zé é um problema, entendeu? Ele surfou na onda Bolsonaro, ele está adotando uma política de perseguição aos professores, então ele defende escola sem partido, ele defende... tem professores que até hoje não receberam 13º, assim, isso nunca aconteceu em Minas Gerais antes, assim, tanto tempo sem receber o salário, sendo tão destratado igual está sendo feito agora durante o governo Zema. E aí eu queria saber o que você acha que vai acontecer com essas pessoas, se elas tendem a fazer como o Dória tem feito, que é se afastar da figura do Bolsonaro, né? A gente viu o Amoedo falando na entrevista que ele não defende o Estado mínimo, né? Que ele defende o cidadão, assim, né? Esse nível, o cidadão total. Máximo. E aí, o que acontece? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas personalidades que têm um discurso, que podem ser mais fáceis de serem, ganhar adesão da população do que o Bolsonaro, que é um palerma completamente, mas que as políticas que eles queriam adotar são muito próximas da que o Bolsonaro adota. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A política econômica adotada por Bolsonaro de tirar direito dos trabalhadores, de diminuir o tamanho do Estado, de acabar com políticas públicas, é a mesma defendida pelo Novo, pelo Dória, pelo Rodrigo Maia, por toda essa gente. Eles agora estão incomodados com o estilo Bolsonaro, porque lá atrás eles foram na onda para se eleger, para estar junto, bonitinho e tal, porque era o projeto, eles achavam controlar o Bolsonaro, e o Bolsonaro, né, fala besteira toda hora, briga com todo mundo, né, não cuida do povo, completamente destemperado na sua atuação, mas muito esperto, porque sabe falar com o povo, sabe fazer política, enfim, ele tem 28 anos de política, ele foi deputado federal por 28 anos, sabe fazer política. Agora essa gente está com vergonha do Bolsonaro, e ele, como ele exagera muito, querem se distanciar, mas eles não querem abrir mão da política econômica. Eles querem tirar o Bolsonaro, botar um outro que defenda a mesma política que o Paulo Guedes está implantando no Brasil. A nossa diferença é essa. Nós não gostamos do Bolsonaro e não gostamos também do Paulo Guedes. Então, quando a gente fala fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro e seu governo, suas políticas, sua forma de agir, né? Aquilo que ele prega para o povo. Nós queremos que o Estado brasileiro seja forte. Um país como o Brasil, com tantas desigualdades, com tanta gente pobre, não pode ter Estado mínimo. O cidadão só vai ser máximo se tiver oportunidades iguais para todos. Volto a repetir. E quem tem que dar oportunidade para o mais pobre é o Estado. Então, o Estado tem que ter dinheiro para investir em políticas públicas, para investir em educação pública, para investir em saúde, em assistência social,
para complementar a renda, para poder fazer uma boa tributação. É esse o Estado que a gente defende. Então, esse pessoal fica aí de mimimi agora, mas vocês vão ver, sai o Bolsonaro, eles vão se agarrar de novo nesse projeto de Estado mínimo. Estado mínimo já diz tudo, é para o mínimo da população, né? Para menos de 30%, é para a elite, para quem tem dinheiro. É esse o Estado que eles querem. Sim, e a gente precisa despersonalizar a imagem do Bolsonaro, né? O problema não é que a gente não vai com a cara do Bolsonaro, é o tipo de política que ele defende, que ele vem implementando. Claro. E aí eu acho que a internet, ela é um meio da gente fazer essa disputa também com as pessoas, assim. E é uma pergunta que se eu não fizer o pessoal... Porque eu abri a pergunta tanto no meu Instagram, como também o pessoal do YouTube para eles enviarem. E o pessoal do YouTube me mata se eu não fizer essa pergunta para você, que é a questão do PT e as redes sociais. Como o PT tem visto isso? Porque as redes sociais tornaram uma forma de fazer trabalho de base também, né? Uma das formas de fazer trabalho de base. O trabalhador, as trabalhadoras, os estudantes, a gente está com o celular também, não está só com o rádio ou só com o panfleto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre a questão das redes sociais, de como o PT tem pensado nessa questão das redes sociais. Não, o PT tem atuado bastante em redes sociais, né? O partido, por exemplo, se você pegar por partido hoje, o que mais tem atuação em rede social é o PT. Maior site, as maiores redes são do PT, né? Se você pegar as pessoas, bancadas, etc., os nossos parlamentares atuam em rede, todo mundo tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, faz. O que eu acho que falta a gente dinamizar, juntar isso para dar um volume maior e direcionar, que é o que nós estamos tentando fazer agora. Nós criamos o canal do WhatsApp do PT, tentar dinamizar todas as nossas redes com uma mesma direção. Eu sei que às vezes o pessoal fica meio aflito, porque o Bolsonaro, né, é muito forte nas redes. Mas é que o Bolsonaro tem muito dinheiro, né? Esses empresários todos que apoiam ele, que ganharam dinheiro no governo dele com as reformas contra os trabalhadores, apoiam ele, é o velho da van, pessoal de Riachuelo, pessoal dessas grandes lojas, outros setores. Ele trabalha com robô, que é ilegal, né? Muito robô para colocar mensagem, e trabalha também a favor das plataformas, porque a gente está aqui no Instagram, mas o Instagram não é amiguinho da esquerda, o Instagram é amiguinho da direita, da extrema-direita, da família do Facebook, do Twitter, desse pessoal aí que deu o golpe na Inglaterra, com a campanha do Trump. Então, na hora que eles querem, eles manipulam também incentivam. Então, a gente tem que saber isso. Por mais que a gente trabalhe, se esforce e faça, é muito difícil a gente chegar no mesmo nível deles. Agora, mesmo não estando no mesmo nível deles, a gente tem uma presença muito forte e faz o debate. Por quê? Porque nós temos conteúdo, proposta, projeto para o país. O pessoal que conviveu com os nossos governos sabe que esses governos foram melhores para os mais pobres. E a gente tem que utilizar também outros meios de comunicação, que não só as redes sociais. Tem que utilizar muito as redes sociais, mas tem que utilizar o rádio, que é importante. Eu ia dizer TV, mas na TV eles não deixam a gente aparecer. A Globo boicota o PT o tempo inteiro, a Globo, SBT, Bandeirantes, não põe. É o maior partido do Brasil, o maior partido de oposição. Quando vai falar de oposição, PT, Lula, Haddad, as nossas lideranças, tem que acabar com isso, para de preferência entrar alguém que eles gostem, né, que eles achem fofinhos, para disputar com o Bolsonaro ou ganhar a presidência. Então, de fato, a gente luta contra a corrente o tempo inteiro, contra esse fascismo do Bolsonaro e contra a corrente para lutar contra o fascismo. Uhum. Em relação a isso, eu também queria fazer uma pergunta, que é, o PT, ele é historicamente um partido que propõe reformas, né? Por que você acha que o PT incomoda tanto a burguesia do Brasil? Por que o PT causa tanto medo, assim, na direita, nos empresários? Porque o PT recebe muitas críticas, tanto da esquerda quanto da direita também. Assim, o PT é muito alvo. Mas uma coisa é fato, o PT é um partido que é perseguido politicamente pela direita e pela burguesia do país. E isso todo mundo que é de esquerda precisa de admitir.
querendo ou não, tentaram criminalizar o PT, existe um boicote sobre falar sobre o PT nos lugares. Enfim, gostaria que você falasse um pouco disso. Olha, eu duvido que outro partido do espectro político brasileiro, respeitando os partidos, aguentasse o que o PT aguentou e saísse ainda com popularidade, com força política. Porque a tentativa foi de desconstrução. Arrancaram a presidenta Dilma da presidência, criminalizaram o PT, dizendo que nós éramos uma quadrilha, que todo mundo era bandido, prenderam o presidente Lula, impediram dele disputar a eleição. Quer dizer, era para o PT estar morto, muita gente acreditava nisso. Mas o PT nasceu da luta popular, não se enganem. Aqui tem muita luta, muita vida colocada a serviço do Brasil. 40 anos, né, que o PT tem. Então, tem vínculo com a sociedade civil, tem vínculo com o povo, tem vínculo com a luta. E vou repetir, quando governou esse país, foi o primeiro que colocou o povo como centralidade da política. Que outro governo fez uma política como o Bolsa Família? Que outro governo fez uma política de aumento real do salário mínimo? Que outro governo fez investimentos que o PT fez para gerar 20 milhões de empregos? Que outro governo fez o Luz para Todos? Que outro governo fez o Minha Casa Minha Vida? Que outro governo fez o projeto de cisternas para que as pessoas do Nordeste não precisassem migrarem aqui para o Sudeste? Aliás, parte do território mineiro também sempre sofreu muito com a seca, e foi graças a essas políticas que a gente mudou a realidade. Qual foi o outro governo que colocou renda na mão das pessoas, que proporcionou o povo comprar carro, que proporcionou o povo comprar casa? As pessoas iam no mercado, voltavam com o carrinho cheio, faziam churrasco no final de semana, tinha uma cervejinha, tinha refri. Qual foi outro governo? Não teve, desculpa. Então, as pessoas veem no PT aquele partido que governou para a maioria, né? Por isso que o PT tem essa preferência, mesmo apanhando do jeito que apanha, mesmo sendo boicotado, mesmo sendo enfrentado, tem essa preferência, porque o seu olhar sempre foi para o povo. O PT nunca ficou fazendo altas discussões teóricas, claro que discute a linha, tem visão programática, mas nós essencialmente discutimos a vida do povo. O que é difícil, como é difícil um pai e uma mãe de família ganhar dinheiro para sustentar os seus filhos. É isso que foi colocado como centralidade do PT para fazer os nossos projetos e políticas públicas. Por isso que a gente tem essa força. Então, não adianta quererem derrotar o PT. Vão tentar, mas o PT vai sempre resistir, porque a nossa causa é a causa popular, é a causa do povo. E a maioria das pessoas que viveu nos nossos governos, que conhece as nossas políticas, sabe disso. A gente tem vivido também tempos muito sombrios, né? A gente tem visto manifestações a favor do AI-5. A gente tem como presidente, na verdade, uma pessoa que prestava homenagem para torturador, para generais que promoviam a tortura, a censura, o ódio contra grupos, né? Ele já chegou a dizer que ia fuzilar, né, a oposição do país. E aí a gente tem percebido que tem crescido entre os jovens muita gente com dúvida sobre a democracia. Será que na ditadura militar era tão ruim quanto o meu professor de história fala? Será que a ditadura militar era tão dura assim quanto falam? E o PT nasce nessa luta, né, pela abertura democrática. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como o Bolsonaro tem impactado na democracia do país. Como ter alguém como o Bolsonaro causa um impacto na democracia do país. Bom, para começar, se nós estivéssemos na ditadura militar, nós não estávamos podendo fazer essa live falando o que nós estamos falando. Nós podíamos falar de receita de bolo, podia falar de culinária, podíamos falar de corte e costura, podíamos falar de moda, podíamos falar da vida dos outros, do futebol, mas não poderíamos falar de política. Não poderíamos discutir sobre a posição do governo, não falar sobre o direito das pessoas, porque nós íamos ser, primeiro, isso ia ser cortado, segundo, nós íamos ser indiciadas, e se nos considerassem perigosas, nós íamos ser presas. E se achassem que a gente era de alguma organização partidária de esquerda, íamos ser torturadas. E muitas pessoas na tortura foram mortas por falarem o que pensavam e por lutarem pelo povo. Isso é ditadura. Isso é tirar a democracia. Então, e muita gente pobre no Brasil. A pobreza continuou na ditadura militar.
mesmo os milicos tendo feito grandes obras, tem que reconhecer aqui que fizeram Itaipu, fizeram grandes obras, mas não colocaram o povo como centralidade. Então, os salários também não eram altos, tinha muita desigualdade que cresceu, muitos problemas, né? Só que a diferença é que as pessoas não podiam protestar, não podiam lutar, não tinha eleição, eram os militares que mais ou menos diziam quem ia para o Congresso Nacional e quem não ia, era eleição indireta, né? Os militares que trocavam. Então, você não podia falar. Pensa você passando fome, passando dificuldade, a pobreza imensa, e você não poder lutar contra isso. A televisão não podia mostrar essa realidade. Então, se essa realidade não era mostrada, ela não existia para a totalidade das pessoas, só para aquelas pessoas que viviam aquilo. Pobre não chega no Congresso Nacional. Nem hoje, já com democracia é difícil, mas pelo menos a gente vê, a gente luta, quem está aqui e que tem compromisso, luta. Imagina naquela época que não tinha ninguém para lutar. Então, a primeira coisa é essa que a gente tem que dizer para essa juventude que acha que os militares iam colocar ordem. A ordem era embaixo de vara. Se as pessoas acham que está certo colocar ordem assim, baixar a borduna, prender, fazer, eu acho que não é. Eu acho que uma ordem você consegue educando as pessoas, conscientizando as pessoas, melhorando a vida da sociedade, melhorando a vida das famílias, entendeu? Porque enquanto a gente tiver o grau de desigualdade que a gente tem, enquanto a gente tiver os jovens negros sendo mortos, né, nas periferias, como a gente tem, mortos inclusive por bandidos e por polícia, enquanto a gente tiver famílias que não têm o que comer, ou comem uma vez por dia para sustentar, uma vez a cada 2 dias, esqueça, não vai ter ordem. A ordem social não se constrói na força. Ela pode ter essa construção, mas ela não se sustenta. Então, uma ditadura é uma ditadura. Ela é dura, é em cima das pessoas, é em cima da tua liberdade de expressão e da luta que você pode fazer. Por isso que a gente luta muito pela democracia. E Bolsonaro diz que a democracia é balbúrdia. É que na ditadura não se pode falar nada. Você não pode divulgar o que está acontecendo. Então, as pessoas estão se ferrando e tem que ficar se ferrando no anonimato, né? E a cabeça do Bolsonaro é essa. Desde que não seja contra ele, contra os filhos dele, tem que sair matando todo mundo. Tem que sair processando e prendendo todo mundo. Mas quando pega ele ou pega os filhos, né, que estão envolvidos aí em falcatrua, aí não é certo. Aí as pessoas estão exagerando. Então, ele é um desserviço completo para o Brasil. Esse homem é uma aberração. O povo brasileiro não merece isso, o Brasil não merece esse homem. Ele foi, eu digo assim, um erro de percurso na história do Brasil. Caminhando agora para o final da entrevista, né? Estamos nas últimas 2 perguntas. E aí eu queria falar com você um pouco sobre se você percebe ou se eu estou sendo muito otimista, porque eu acho que como a gente vive um momento de crise, os momentos de crise eles não são bons para a classe trabalhadora, mas eles evidenciam muitos dos problemas que existem, tanto no sistema capitalista que a gente vive, como o Lula disse no vídeo dele, dos Dias dos Trabalhadores, como também sobre algumas falácias que estavam sendo implantadas sobre o neoliberalismo. Por exemplo, a gente percebeu que esse assunto da família ficou provado que quem está defendendo, ficou provado assim, né? Ficou mais nítido que quem defende a família. Eita, deu uma travada aqui. Deu uma travada, tá me ouvindo? Mas que quem Agora, defende... você estava falando, a gente percebeu? Então, a gente conseguiu perceber melhor, assim, algumas questões sobre o neoliberalismo, que eles não pensam na família, que o lucro vem antes da vida. Fica mais nítido ainda a falta de interesse que eles têm com a educação. Quando eles chamavam as universidades públicas de balbúrdia, a gente percebe quem está desenvolvendo estudos de pesquisa contra o coronavírus são as universidades públicas, são essa população. E aí, eu não sei se você concorda. Você acha que esse período Bolsonaro vai servir de experiência para o Brasil? A gente vai conseguir, a partir daqui, exemplificar melhor? Porque eu cresci vendo amigos meus que, assim como eu, cresceram durante um governo, de um período de crescimento, que é o governo do PT, de distribuição de renda, um período de inclusão social nas áreas e coisa e tal. Talvez esse governo Bolsonaro não possa ajudar a gente a fazer um debate mais próximo da realidade das pessoas agora?
Eu acho que toda a crise ela é ruim para os trabalhadores, você tem razão, para os mais pobres. Sempre vai ser. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo. Vamos ver qual é a oportunidade que elas nos geram. Eu acho que ela vai gerar essa oportunidade de a gente debater esse sistema e buscar conscientização política. Temos que desembarcar do neoliberalismo, né? Mostrar para a sociedade que esse projeto de economia, de corte de orçamento, de restrição de política pública, de reforma em cima do trabalhador para tirar direitos, não dá certo, não num país como o Brasil. Aliás, não dá certo em país nenhum. A Alemanha é um país rico, já está pensando também em desembarcar desse sistema. Próprios Estados Unidos também está com problema lá, vai ter que pôr muito dinheiro na economia. Então, já tem um monte de gente desembarcando do neoliberalismo. Eu acho que é uma oportunidade para nós para desembarcar do neoliberalismo e construir um outro modelo de desenvolvimento da sociedade, né, que tenha mais justiça social e mais inclusão. E se tem uma coisa que essa crise mostrou, é a importância da força de trabalho, que o capitalismo fica pregoando, que o principal para o capitalismo é o capital, é o mercado, coisas abstratas, né? Bom, é o dinheiro também, que é mais concreto. Só que o que mostrou agora é que o essencial para o capitalismo é o trabalho humano. Quando as pessoas não vão trabalhar, quando as pessoas não têm renda, quando as pessoas não consomem, desaba a economia. Então, não adianta ter capital, ter dinheiro no banco, não adianta ter dinheiro na empresa, não adianta ter um mercado financeiro operando, a economia desabou, vai para o brejo, não tem como sustentar. É essa a grande realidade, é coisa que nós conhecemos desde o nosso nascedouro. Por isso que a gente nasceu sobre a insígnia de Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para mostrar a importância que tem os seres humanos, a força de trabalho na geração de riqueza. Agora, a última pergunta para encerrar essa entrevista tão gostosa é o seguinte: na fala do Lula, no Dia dos Trabalhadores, que eu achei muito histórico, assim, a fala dele foi muito bonita, eu fiquei emocionada e compartilhei, e eu estava vendo as pessoas no Twitter conversando sobre isso. O Lula anda falando muito sobre alguns pontos que, se ele fosse presidente hoje, ele teria feito diferente. Ele tuitou que um dos erros do governo dele foi ter sido muito republicano. E aí, eu concordo super com o Lula em relação a isso, eu entendi o que ele quis dizer. E eu te pergunto, Gleisi, como a última pergunta aqui, tem como governar com os ricos? Como governar com o quê? Governar com os ricos do Brasil? Ciclos. Com os ricos Ciclos. do Brasil. Com os ricos, desculpa. Bom, nós não vamos poder exterminar os ricos e nem queremos exterminar ninguém, né? Claro que tem como governar e eu acho que a gente tem que ser mais duros em algumas coisas, mas precisa ter força política para isso. Nós não queremos que as pessoas sejam pobres. Nós não temos nada contra a riqueza. O problema é que não pode ter pouquíssimos ricos e muitos pobres. Tem que ter um equilíbrio na sociedade. Entre aquele que ganha menos e o que ganha mais, a diferença não pode ser tão grande. Alguns acumularem tanto, né? Se servirem tanto da benesse do Estado, não pagarem imposto direito, sonegarem, não empregarem, não pagar direito trabalhista. O que nós queremos é que todos tenham um ganho decente. Numa sociedade capitalista como a nossa, e que a gente vai rumar para um socialismo na construção democrática, é uma caminhada mais longa, mas também mais efetiva, acho eu, mais sustentável. Nós não vamos acabar com essa situação das diferenças de renda, nem vamos acabar com a riqueza ou com o acúmulo. Nós não podemos ter a super riqueza, os bilionários, né? Os trilionários, gente que ganha em cima da fome dos outros. Então, essa super riqueza que tem que ser dividida, né? E que todos possam ter uma base decente de vida. Vão ter mais, mas aqueles que não vão ter mais, que tenham o suficiente, o básico, o necessário, o decente, o digno para sobreviver. Né? Todo mundo merece ter uma casa para morar, todo mundo merece ter um bom salário para poder comer bem, todo mundo merece ter escola para os filhos, ter uma assistência à saúde. Isso é o básico, né? Ter direito ao lazer. É isso que a gente quer, é por isso que a gente luta, não é para exterminar ninguém. Agora, os ricos têm que entender que eles não podem, se é que eles possam entender, né? Porque muitas vezes são egoístas, mas a gente tem que criar força na sociedade para mostrar aos ricos
que eles não podem querer tudo para eles, o Estado para eles, a riqueza para eles, e achar que os pobres são números, estatísticas, né? É isso que eu digo da cabeça escravocrata da elite brasileira, que estava acostumada a ter trabalho de graça dos escravos para construir sua riqueza e para lhe servir. Quando acaba a escravidão, essa gente não sabia tratar com os escravos, contratá-los, cuidá-los, né? Deixou morrer, colocou para a periferia, foi buscar os europeus para vir para cá, para mexer na terra, para branquear a população. Então, nós convivemos, infelizmente, com essa cultura, que é uma cultura muito atrasada e que a gente tem que romper isso. Por isso a importância de conversar com os jovens, a gente ter uma outra cabeça, mudar e conscientizar. Nós temos força política, assim como como o ser humano é a força que gera riqueza, o ser humano, a maioria, os que são pobres, tem força política. Tem que ter consciência, se organizar e a gente enfrentar essa barbárie que está aí. Gleisi, muito obrigada por essa entrevista. Foi ótimo ter você aqui. Você representa muito para a gente, para nós mulheres. A gente sabe o quanto é difícil para uma mulher fazer política e principalmente ocupar o espaço que você ocupa. Você é muito importante. Muito obrigada mesmo por vir aqui mesmo. Valeu, Laura. Eu te agradeço. Obrigada a você, todos que nos acompanharam aí na live. Parabéns, né? Parabéns aí pelo canal, pessoal. Somos Resistência, é muito legal, pessoal. Seríamos Resistência, pessoal curte bastante, a gente acompanha o teu trabalho. Parabéns, viu? Muito legal. Esse trabalho com a juventude, de trazer um pouco de consciência, debate, isso é muito importante. Um abraço. Viu, Denilson? O canal tá bombando. Tchau, abraço, gente. Até a próxima. Tchau, até.